Graça e paz, igreja. Como vocês estão hoje? Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque estamos aqui, meu Pai, com saúde, estamos diante da Tua presença, buscando a Tua presença, querendo ouvir a Sua voz, a Sua palavra, Pai. Por isso eu te peço, fala conosco, meu Pai, fala conosco, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em um tempo de ansiedade, estamos em um tempo de inquietação, crise financeira, crise econômica, ou a possibilidade da crise está diante de nós. Ninguém sabe o que será do futuro. Crise no país, crise internacional, no mundo todo. Como se a vida já não fosse complicada o suficiente. Mas enfim, nós sabemos o peso da realidade, nós sentimos o peso da realidade, sentimos que algumas situações realmente são difíceis. E aprendemos desde muito cedo isso. Aprendemos a lei da causa e efeito, a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. E temos que tomar decisões certas, temos que tomar cuidado com o que vamos fazer, porque o fruto das nossas ações será nós. Nós que teremos que colher, nós que teremos que sentir na pele, e temos sentido o fruto das nossas próprias decisões. E nós também vivemos em uma época em que tudo está muito ágil, a tecnologia está trabalhando para o nosso favor, para que tudo seja mais rápido, mais fácil, mais ágil, mais eficiente. Só que na mesma medida em que temos a possibilidade de ter recursos mais fáceis, mais ágeis, mais eficientes, somos cobrados assim, somos cobrados na mesma medida. Então, nós temos as ansiedades, as contas para pagar, certo? O pão na mesa, a escola dos filhos, o emprego. Quando chegamos em casa, muitas vezes, ao invés de ser um lugar de descanso, é justamente quando os problemas nossos realmente começam, porque no trabalho nós temos que cuidar dos afazeres e das preocupações do patrão, e é em casa que temos o direito de nos preocupar com os nossos próprios problemas. Então, muitas vezes a vida é enfado, enfado e enfado, e assim vai. Há dias em que estamos mais motivados, há dias em que está tudo normal, tudo na mesma, mas há dias em que, não por causa desse ou daquele problema, dessa ou daquela preocupação, mas por causa da soma de todas as preocupações, vem um peso sobre nós que nos traz uma angústia que muitas vezes pensamos que não vamos suportar. Muitas vezes pensamos que não vamos suportar porque somente nós sabemos o peso que carregamos dentro de nós. Às vezes existem pressões internas, pressões subjetivas da nossa própria mente acerca das nossas responsabilidades que nós sabemos. O que eu quero dizer com tudo isso? Estou falando o óbvio aqui, mas o que eu quero dizer é: você não está exagerando. A vida é assim mesmo, a vida é dura. Você não está exagerando, você não está fazendo drama. Eu quero deixar isso claro. Aqui no texto,
Marta e Maria estavam diante da mesma situação, diante do mesmo convidado. Um convidado de honra, o próprio Deus estava na casa delas, estava fazendo uma visita. Só que essas duas mulheres, essas duas irmãs, interpretaram a situação de um modo praticamente oposto. Enquanto Marta viu diante de si a responsabilidade, viu diante de si um momento em que o dever a chamava, as responsabilidades chamavam por Marta, e ela logo se pôs a fazer o que tinha que fazer. Veja, eu quero focar nisso, eu quero focar no fato de que Marta aqui, nesse texto, não está exagerando também. Existe uma lógica no comportamento de Marta. Marta está fazendo aquilo que ela tinha que fazer. Ela estava recebendo uma visita, alguém precisava preparar os alimentos, alguém precisava fazer o que devia ser feito. Não é só uma questão de hospitalidade como nós temos no dia de hoje, porque para os hebreus, para o povo judeu, existem mitzvahs, existem ordenanças. Você não pode receber uma pessoa na sua casa do jeito que você bem entender. Ainda mais um convidado de honra, um rabino, um mestre, ou nesse caso o próprio Deus. Então Marta estava fazendo aquilo que ela devia fazer, estava fazendo com cuidado, estava preocupada. Maria, no entanto, viu de outro modo. Maria viu diante de si o privilégio, a oportunidade. Veja, também tem muita lógica, muita lógica. Ela simplesmente percebeu que ela não teria, talvez, um momento, um tempo tão grande com esse Messias, com esse mestre. Quando é que ela poderia aproveitar a presença do mestre por tanto tempo? Esse mestre estava na sua casa, então tudo que ela queria fazer é ficar sentada, ouvindo as palavras de Jesus. O problema aqui, veja, as duas estavam fazendo algo que tinha sentido, algo que tinha lógica. Só que Marta não se contentou em cumprir o que ela achava que devia cumprir, em fazer o que ela achava que devia fazer. Marta se indignou com o fato de que Maria não estava fazendo o mesmo. E se indignou a tal ponto que ela chegou a advertir, a repreender o próprio Jesus. Ela falou: Jesus, você não está vendo? Será preciso eu falar alguma coisa? Você não vai fazer nada, vai deixar minha irmã aí sentada de boa, enquanto eu faço tudo? E a resposta de Jesus é dura. Ela vai na contramão do que Marta estava pensando. Jesus responde, não somente, Jesus não condena o comportamento de Maria, mas Jesus enaltece o comportamento de Maria. E ele diz: Marta, Marta, estás preocupada, ansiosa, com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa coisa. Maria escolheu a boa parte, e eu não vou tirar isso dela. Eu não vou tirar isso dela. Veja, eu sei que esse é um texto conhecido, talvez você já tenha visto outras pregações, e talvez você já saiba onde eu quero chegar com esse texto. Mas o que eu quero focar mais aqui é como aplicar os ensinamentos que nós vamos extrair desse texto na prática, de fato. O que significa isso, essa coisa de escolher a boa parte? Porque o dia a dia continua acontecendo, os afazeres continuam existindo, as responsabilidades continuam existindo e o peso das responsabilidades continua existindo. Então, como nós vamos aplicar isso? Antes de eu responder isso, eu quero fazer um destrinchamento dessa questão das responsabilidades. Existem duas raízes por trás das nossas preocupações. Uma delas são os próprios problemas concretos da vida. As contas para pagar, as decisões para serem tomadas. Tudo isso são responsabilidades concretas. Não são coisas da sua mente, não são preocupações subjetivas, não, são realmente situações com que você tem que lidar. Se você não lidar, alguém vai ter que lidar por você. O mundo concreto, esse é um ponto, é um fato. Mas existe uma outra raiz das nossas preocupações, e talvez, ou muitas vezes, essa raiz seja mais angustiante do que as próprias
preocupações com os problemas concretos, que é a nossa dignidade, a nossa autoaprovação. Porque imagine só um pai de família, imagine um homem, um pai de família que não consegue trazer o pão para alimentar os próprios filhos. Que tipo de homem é esse homem? Os maridos, os pais aqui sabem do que eu estou falando. Eles, quando acontece um fato assim com um homem, o primeiro sentimento que vem é o sentimento de indignidade. Como é que eu vou alcançar, como é que eu vou me sentir um homem, me sentir digno, me sentir bem comigo mesmo, me olhar no espelho e respeitar a mim mesmo, se eu não consigo fazer o básico, se eu não consigo cumprir as minhas obrigações. Então veja, por trás das obrigações tem o sentimento da autoaprovação, tem o sentimento da dignidade. Nós queremos ser reconhecidos pelos nossos cônjuges, os filhos querem ser reconhecidos pelos pais, os funcionários querem ser reconhecidos pelos patrões, e assim por diante. Agora, para esses dois problemas, para essas duas raízes, eu quero fazer também duas perguntas. A primeira delas é: de onde vem o seu sustento? De onde vem o nosso sustento? Eu sei, a resposta já está na ponta da língua. Mas vamos lá. Eu sei que você já respondeu: Deus é o nosso sustento. Mas se Deus é o nosso sustento, se nós realmente acreditamos nisso, por que é que dia após dia, ou mês após mês, ano após ano, nós estamos com o mesmo desespero? Nós entramos na presença de Deus com os mesmos problemas. E não só os mesmos problemas, mas o mesmo nível de desespero. Nós pensamos: não, dessa vez não tem solução. Dessa vez não há o que fazer. Se nós realmente confiamos e cremos que Deus é o nosso sustento, por que é que estamos tão ansiosos, estamos tão preocupados? Será que ainda não entendemos alguma coisa? Será que não queremos entregar alguma coisa diante de Deus? Queremos ainda nos segurar nesse chão da realidade porque temos medo de soltar, temos medo de entregar a Deus? E essa é a primeira pergunta: de onde vem o nosso sustento de fato? A segunda pergunta é: onde está a sua dignidade? De onde vem a sua dignidade de fato? Para a primeira pergunta, eu vou responder. Sei que você já respondeu, mas eu vou confirmar: Deus é o nosso sustento. Não andeis ansiosos com coisa alguma, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Vocês valem mais do que passarinhos, e Deus sustenta os passarinhos. Deus sustenta os passarinhos, e Ele disse que não é para você se preocupar, porque Ele vai providenciar o seu sustento. Apenas viva, apenas faça o que tem que fazer, mas o resultado pertence a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas você entrega para Deus. É preocupação dele, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E para a segunda pergunta é: de onde vem a nossa dignidade? Nós temos batido nessa tecla aqui, mas eu quero falar mais uma vez. Em Cristo está a nossa dignidade. Ponto final. Em Cristo está a nossa dignidade. Ele nos declarou justos. Ele conquistou a nossa dignidade de uma vez por todas. Quem irá nos acusar? Quem poderá nos acusar se Ele já declarou que você é digno diante de Deus? Se por causa do sangue de Jesus nós já somos declarados justos, já somos declarados dignos, por que é que estamos correndo atrás dessa dignidade que já foi declarada por Cristo na cruz? Porque estamos correndo atrás de algo que já nos foi concedido de uma vez por todas. Cristo é o nosso sustento, Cristo é a nossa dignidade. E eu quero fazer agora a terceira pergunta, que é onde eu realmente quero chegar aqui nesse texto
Qual é a boa parte? O que isso significa na prática? Como aplicar a boa parte na prática? A boa parte é, todos os dias, beber e descansar em Jesus. Não significa que você não vai trabalhar, não significa que você não vai continuar fazendo o mesmo que você tem que fazer, mas todas as vezes em que as preocupações vierem, as ansiedades vierem, todas as vezes que as angústias vierem, de tal modo que você comece a se perturbar e seu espírito fique perturbado, você vai olhar para Cristo, você vai ouvir o que Cristo falou, você vai mergulhar na dignidade que Cristo já te concedeu, você vai se lembrar da dignidade que Ele já te deu. E quando você começa a se lembrar de Cristo, quando você começa a olhar para Cristo ao invés das suas próprias obras, quando você começa a meditar, a orar, a buscar a presença de Deus através de Cristo, então tudo vai mudando dentro do seu ser, o seu ser vai se renovando. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Isso significa o quê? Que você não pode se esquecer de que o sustento, a dignidade está somente em Cristo. Você não vai encontrar isso, você não vai encontrar segurança, você não vai encontrar conforto nas suas ações, você não vai encontrar conforto no mundo e em lugar nenhum. Está em Cristo, então pare de perder seu tempo. Pare de perder seu tempo. Pare de ficar angustiado. Veja, Deus está nos sustentando e vai continuar nos sustentando. Não importa o que você tenha na sua cabeça, o sustento pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. Mas por que você vai perder seu tempo? Porque você perderia a sua cabeça se angustiando com coisas que não estão no seu controle. Coisas que Ele já disse e já declarou que pertencem a Ele. Descanse em Deus. A mesa está posta, a mesa está pronta. Basta nós nos servirmos. Nós precisamos apenas mergulhar, descansar nos braços desse Jesus, desse Mestre que nos prometeu, que nos fará dignos, que já nos fez dignos. Nós temos a dignidade nele, podemos descansar de uma vez por todas de todo o nosso esforço, de toda a nossa preocupação e angústia que temos carregado durante uma vida inteira. Culpas e mais culpas, culpa existencial, declarações que as pessoas fazem sobre você, isso já caiu por terra. Você não precisa mais carregar isso, você não precisa mais carregar as suas preocupações, apenas olhe para Cristo, descanse em Cristo. Então, dia após dia, continue olhando para Cristo, continue descansando em Cristo, e o seu coração vai ser preenchido por essa graça, por essa dignidade, e por esse sustento que só pode vir de Deus. Creia nisso nessa noite. Amém? Vamos orar. Deus, eu te peço agora, eu não tenho capacidade para convencer, para falar o que as pessoas realmente precisam ouvir. Às vezes, meu Pai, as minhas palavras não são suficientes. Às vezes não, quase sempre, Pai. Mas eu creio que o Senhor está falando com cada um aqui, porque o Senhor está presente em nossas vidas e o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos atraído para o centro da sua palavra, que é Jesus, que é Cristo. Então, Senhor, traz à nossa mente, traz ao nosso coração, traz ao nosso espírito essa dignidade, essa certeza de que temos o sustento, de que não devemos e não precisamos mais nos preocupar com nada. Já somos dignos, Deus. Em Ti nós somos dignos, em Ti nós temos tudo, nós temos todas as coisas porque somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo, Pai. Coloque essa certeza no nosso coração, coloque essa firmeza, e amanhã também, e depois de amanhã também, e assim por diante. Nós queremos continuar falando e declarando a mesma coisa, Deus. Continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.